Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. No número relativo a novembro de 1866, Kardec desenvolve criteriosa análise do caso do Sr. Jacob, o soldado curador do campo de Chalons. Iniciando o artigo, apresenta uma retificação na estatística enviada pelo observador ligado à Sociedade Espírita de Paris, que corrige a informação anterior. Segundo ele, dos 4.000 casos, 1/4 não experimentou resultados e os 3.000 restantes, 1/4 foi curado e 3/4 aliviado. O codificador acrescenta que uma outra pessoa nos escreve de uma das localidades onde se espalhou o ruído das curas do Sr. Jacob. Aqui, grande emoção na comunidade e no presbitério. A criada do Sr. Padre, tendo encontrado 2 vezes o Sr. Jacob na rua, única da região, está convicta de que ele é o diabo e que a persegue. A pobre mulher refugiou-se numa casa onde quase teve um ataque de nervos. É verdade que a farda vermelha do soldado pode fazê-la acreditar que ele saía do inferno. Parece que aqui preparam uma cruzada contra o diabo para desviar os doentes de se fazerem curar por ele. Kardec comenta: quem pôde meter na cabeça dessa mulher que o Sr. Jacob é o diabo em pessoa e que as curas são uma astúcia de sua parte? Não disseram aos pobres de certa cidade que não deveriam receber o pão e as esmolas dos espíritas porque era uma sedução de Satã? E, aliás, o que seria melhor? Ser ateu ou a voltar a Deus pela influência do espiritismo, porque isso ainda era uma astúcia do demônio? Em todo caso, atribuindo tantas coisas boas ao diabo, fizeram tudo o que era necessário para o reabilitar na opinião. O que é mais estranho é que de semelhantes ideias ainda se alimentam populações a alguns quilômetros de Paris. Assim, que reação quando a luz se faz nos cérebros fanatizados? Há que convir que há gente muito desajeitada. Voltemos ao nosso assunto. As considerações gerais sobre a mediunidade curadora. Dissemos o que nunca seria demais repetir, que há uma diferença radical entre os médiuns curadores e os que obtêm prescrições médicas da parte dos espíritos. Estes em nada diferem dos médiuns escreventes comuns, a não ser pela especialidade das comunicações. Os primeiros curam só pela ação fluídica em mais ou menos tempo, às vezes instantaneamente, sem o emprego de qualquer remédio. O poder curativo está todo inteiro no fluido depurado a que servem os condutores. A teoria deste fenômeno foi suficientemente explicada para provar que entra na ordem das leis naturais e que nada há de miraculoso. É o produto de uma aptidão especial tão independente da vontade quanto todas as outras faculdades mediúnicas. Não é um talento que se pode adquirir. Não se faz um médium curador como se faz um médico. A aptidão para curar é inerente ao médium, mas o exercício da faculdade só tem lugar com o concurso dos espíritos, de onde se segue que se os espíritos não querem ou não querem mais se servir dele, é como um instrumento sem músico e nada obtém. Pode, pois, perder instantaneamente a sua faculdade, o que exclui a possibilidade de transformá-la em profissão. Um outro ponto a considerar é que, sendo esta faculdade fundada em leis naturais, tem limites traçados pelas mesmas. Compreende-se que a ação fluídica possa dar a sensibilidade a um órgão existente, fazer dissolver e desaparecer um obstáculo ao movimento e à percepção, cicatrizar uma ferida, porque então o fluido se torne um verdadeiro agente terapêutico, mas é evidente que não pode remediar a ausência ou a destruição de um órgão, o que seria um verdadeiro milagre. Assim, a vista poderá ser reparada a um cego por amaurose, oftalmia, belida ou catarata, mas não a quem tivesse os olhos estalados. Há, pois, doenças fundamentalmente incuráveis e que seria ilusão crer que a mediunidade curadora vai livrar a humanidade de todas essas enfermidades. Além disso, há que levar em conta a variedade de nuances apresentadas por esta faculdade, que está longe de ser uniforme em todos os que a possuem.
ela se apresenta sob aspectos muito diversos. Em razão do grau de desenvolvimento do poder, a ação é mais ou menos rápida, extensa ou circunscrita. Tal médium triunfa sobre certas moléstias em certas pessoas e em dadas circunstâncias e falha completamente em casos aparentemente idênticos. Parece mesmo que, em alguns, a faculdade curadora se estende aos animais. Opera-se nesse fenômeno uma verdadeira reação química análoga produzida por certos medicamentos. Atuando os fluidos como agente terapêutico, sua ação varia conforme as propriedades que recebe das qualidades do fluido pessoal do médium. Ora, devido ao temperamento e à constituição deste último, o fluido está impregnado de elementos diversos que lhe são propriedades especiais. Pode ser, para nos servirmos de comparações materiais, mais ou menos carregado de eletricidade animal, de princípios ácidos ou alcalinos, ferruginosos, sulfurosos, dissolventes, adstringentes, cáusticos. Daí resulta uma ação diferente conforme a natureza da desordem orgânica. Esta ação pode ser, pois, enérgica, muito poderosa em certos casos e nula em outros. É assim que os médiuns curadores podem ter especialidades. Este curará as dores ou endireitará um membro, mas não dará à vista a um cego e reciprocamente. Só a experiência pode dar a conhecer a especialidade e a extensão da aptidão, mas, em princípio, pode dizer-se que não há médiuns curadores universais. Por isso, não há homens perfeitos na terra e cujo poder seja ilimitado. A ação é completamente diferente na obsessão e a faculdade de curar não implica a de libertar os obsedados. O fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre órgãos afetados, ao passo que na obsessão deve agir moralmente sobre o espírito obsessor. É preciso ter autoridade sobre ele para o fazer largar a presa. São, pois, duas aptidões distintas que nem sempre se encontram na mesma pessoa. O concurso do fluido curador torna-se necessário quando é bastante frequente, a obsessão se complica com afecções orgânicas. Pode, pois, haver médiuns curadores impotentes para a obsessão e reciprocamente. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.